Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ter aula de carboidratos, proteínas e lipídios, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem a apresentação. Bom, vamos começar. O que é um carboidrato para você? O que é uma proteína? O que é um lipídio? Se eu perguntei carboidrato, você está me dizendo que é um pão, é uma massa, é uma batata. Essa não é a resposta certa. Por quê? Carboidrato em si é uma coisa. Alimentos fontes de carboidratos são outras. Lipídio é a mesma coisa, proteína a mesma coisa, tá? Para quem não sabe, lipídio é o mesmo que gordura, tá bom? Bom, vamos ver. Para você, milho é fonte do quê? Carboidratos e fibras. Maçã, fonte de carboidrato. Mel, também fonte de carboidrato. Tapioca, carboidrato. Cerveja, álcool e carboidrato. Cenoura, fonte de fibras e carboidratos. Gente, as fibras, elas estão dentro da classe de carboidratos, tá ok? Manteiga, fonte de gordura. Bacon, gordura e tem um pouquinho de proteína também. Frango, proteína. Azeite, gordura. Abacate, gordura. O que são carboidratos, primeiro? São macronutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo. Eles são constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio. São são compostos da tabela periódica, tá? Esses carboidratos, eles são divididos em dois grupos. Carboidratos simples, que são formados por estruturas pequenininhas, tá? Glicose, frutose, sacarose e lactose. E são encontrados principalmente nos alimentos doces e nas massas. Exemplo, açúcar, mel, balas, arroz, macarrão refinados, entre outros. Por sua pequena estrutura, são rapidamente digeridos e absorvidos, o que pode levar a uma grande alteração dos níveis de glicose no sangue, aumenta a sua glicemia. Então, esses alimentos com carboidratos simples, eles vão aumentar a sua glicemia, tá? Que aumenta o risco de diabetes. Podem ser imediatamente utilizados para produção de energia. Então, tá? Você comeu uma tapioca, comeu uma bala, comeu um pão e foi treinar. Ok. Por quê? Porque é fonte de energia, vai dar energia para você treinar, tá? Ou esses carboidratos podem ser estocados no seu corpo, principalmente no fígado e nos músculos, para uso posterior conforme a necessidade, tá? Se ele ficar muito estocado no fígado, o que acontece? Vai te dar uma esteatose hepática, você vai ter gordura no fígado, tá bom? No músculo ele guarda, mas é bem pouquinho. Carboidrato, só para vocês saberem, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, tá? Os carboidratos complexos, eles são formados pela união de várias estruturas de carboidratos, geralmente associados às fibras. Por isso, eles têm a digestão mais lenta, por causa das fibras, tá? Eles são encontrados nos grãos integrais. A absorção gradual desses carboidratos é capaz de não causar grandes alterações na glicemia e garantir a energia ao organismo por um período maior. Por isso que eu sempre falo, vai comer
o arroz, o feijão, coloca um pouco do mix de fibra. Vai comer qualquer coisa que seja com carboidrato simples, se não tiver no alimento, adiciona fibra. Para quê? Para a glicose cair mais lentamente na sua corrente sanguínea e você ter mais energia por mais tempo, tá? Logo, é bom dar preferência sempre a grãos e massas integrais. A digestão dos carboidratos complexos e das fibras será mais lenta do que a dos grãos refinados. Isso vai controlar a sua glicemia e dar sensação de saciedade mais rapidamente. Consequentemente, o quê? Você acaba comendo menos. Por quê? Porque você vai estar saciado mais tempo, tá? As fibras. O que são as fibras alimentares? Elas são a parte não digerível, tá? A gente não digere, do alimento vegetal, a qual resiste à digestão e absorção intestinal. A gente não digere e a gente não absorve. Com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Então, o que acontece? A gente ingere essas fibras, as bactérias do nosso intestino digerem, elas fazem a fermentação e ajudam no funcionamento do nosso intestino, tá? As fibras a gente não digere, nós humanos, a gente não absorve, então a gente não tem acúmulo de caloria, tá? Portanto, durante o processo digestivo, as fibras alimentares não sofrem qualquer tipo de modificação, muito embora exerçam uma série de efeitos fisiológicos positivos à saúde. Então, tem muitas fibras que do jeito que entra, sai. Por exemplo, a casquinha do milho. Do jeito que entra, ela sai. Por quê? Porque não sofre nenhum tipo de modificação, tá? Os efeitos positivos que as fibras dão para a nossa saúde, por exemplo, combate a prisão de ventre, porque acelera o trânsito intestinal, ajuda a emagrecer, por quê? Porque aumenta a sensação de saciedade. Então, consequentemente, você vai comer menos. Por isso que ela ajuda a emagrecer. Controla o diabetes, porque ajuda a diminuir a glicemia, ajuda a diminuir a glicose, a absorção da glicose, tá? Baixa também o colesterol e os triglicérides, porque reduz a absorção da gordura no seu intestino, por ter as fibras, tá? E mantém a saúde da flora intestinal. Aumenta a imunidade, porque serve alimento para as bactérias benéficas que estão presentes naturalmente no nosso intestino. Uma coisa, eu falo para vocês comerem bastante fibra, fibra, fibra. Só que se você não tomar água, prende o seu intestino, ela faz o trabalho contrário, tá bom? Tem que tomar bastante água. Quando uma pessoa ela não ingere boa quantidade de fibra, cerca de 25 a 30 gramas por dia em sua alimentação, ela pode sofrer problemas como perturbação gastrointestinal, gases, inchaço, diarreia, dificuldade para controlar o peso, prisão de ventre, aumento do risco de surgimento de doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes e câncer no colo, tá? Essa tabelinha é uma tabelinha que a gente usava, tem nutricionistas que usam para classificar as suas fezes, tá? Então, por exemplo, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, não, mais o tipo 1 e tipo 2, eles diagnosticam prisão de ventre, constipação, intestino preso, por exemplo, pedaços separados, duros como amendoim, forma de salsicha mais segmentada, então são várias bolinhas juntas. Isso é o quê? Intestino preso. O tipo 3 e o tipo 4 são intestinos mais normais, tá? Fezes mais normais. Forma de salsicha, mas com fendas na superfície, forma de salsicha ou cobra lisa e mole. Agora, quando começa do 5, do 6 para frente, mais do 6, o 6 e o 7, já é caso de diarreia. Pedaços, ou então aquosa, sem peças sólidas, tá? Isso é questão a gente tem que ficar observando
as nossas fezes também, porque para a gente saber se a gente tem que ingerir mais fibras, tá? Para controlar o intestino. As fibras também, elas são divididas de acordo com a sua solubilidade. Nós temos as fibras solúveis, que ela apresenta uma elevada capacidade de retenção de água, então ela absorve água, forma um gel no trato digestório, forma gel no estômago, que te dá mais saciedade, forma gel no intestino, que ajuda a liberar as toxinas que tem dentro do seu intestino, tá? Um exemplo de fibra solúvel, as pectinas, que são fibras estruturais encontradas em frutas e legumes. Temos também as fibras insolúveis. Elas são a parte constituinte da estrutura das células vegetais e podem ser encontradas especialmente nas camadas mais externas, na parte de fora, de cereais integrais, além de verduras, casca de legumes e frutas, tá? Por exemplo, na casca da maçã tem a fibra insolúvel. Dentro da maçã tem a pectina, fibra solúvel. As fibras também podem ser encontradas nos cereais integrais, como arroz, trigo, centeio, cevada, aveia. Nas leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico, ervilha. Em todas as frutas, legumes e verduras tem fibras, tá bom, gente? E principalmente nas sementes, como a chia, linhaça, mix de fibra, e a semente de abóbora. Como aumentar o seu consumo de fibras? Na hora de escolher o arroz, pães e massas, prefira sempre as versões integrais em substituição aos refinados, já que boa parte das fibras e alguns nutrientes são perdidos com o refinamento dos cereais. Por exemplo, o arroz não tem mais nenhuma vitamina, o arroz branco. Por quê? Porque eles lapidaram tanto o arroz, passaram por tantos processos, que já não tem mais as vitaminas do complexo B e não tem mais fibra. Por isso que a gente sempre pede arroz integral, pão integral, tá? Para uma melhor adaptação, para quem não tem o costume, para começar a ingerir as versões integrais, uma estratégia é colocar metade do arroz branco, metade do arroz integral, metade do macarrão branco, metade do macarrão integral. Para quê? Para você gradualmente ir mudando a sua alimentação, tá? E não conseguir mudar de uma vez, então 50%, 50%, tá? Nas refeições principais, reserve ao menos metade do espaço no seu prato para a porção de legumes e verduras. E poderá incluir folha de legumes, também pode ser tavos, tá, gente? Para aproveitar bem o alimento. Mantenha os feijões na sua dieta, por quê? Porque o feijão tem bastante fibra. Nos lanches intermediários, uma sugestão é incluir palitinhos crus de legumes, cenoura, pepino, é uma delícia. Além de incluir no preparo de sanduíches os vegetais folhosos, alface, couve, rúcula, agrião, qualquer folha, tá? A inclusão de vegetais e legumes também pode ser realizada em outras preparações. Quem tem o costume de fazer torta, coloca sempre vegetais e legumes. O omelete, eu tô com fome, só um ovo não vai me sustentar. Então coloca. Pode ser cogumelo, palmito, um pouquinho de azeitona, couve, espinafre, fica uma delícia. As frutas também devem fazer parte da alimentação diária, dando preferência ao consumo de frutas inteiras com a casca e com o bagaço, tá? No caso do consumo da fruta na forma de sucos naturais, não coar. Por quê? Porque você está tirando toda a fibra. Outro. Leia os rótulos dos produtos que está comprando. Por quê? Porque assim você consegue optar por aquele com maior quantidade de fibras, tá? Sempre olhando o rótulo. Fibras, geralmente, é o penúltimo item. O último, geralmente, é sódio. Muitos legumes podem ser ingeridos com a casca, como a batata doce, cenoura. Só lavar bem, tá? Antes de consumir.
Por quê? Na casca tem a fibra. Outra, comer um mix de fibra diariamente, adicionando em omeletes, frutas, iogurtes ou até mesmo com arroz e feijão. O nosso mix de fibra original, o que ele vai? Farelo de aveia, farelo de trigo, germe de trigo, linhaça e chia. Em uma colher de sopa do mix de fibra original, nós temos 2,5 gramas de fibras. No nosso mix de fibra sem glúten, temos a linhaça, a chia e o psyllium. Em uma colher de sopa desse mix, sem glúten, temos 3,5 gramas de fibra. Agora, os benefícios dos farelos do nosso mix de fibra, tá? Começando com o farelo de aveia. Ele promove sensação de saciedade, melhora o funcionamento do intestino, rico em fibras, vitaminas do complexo B e vitamina E, e minerais como cálcio e ferro. Ele diminui o colesterol ruim, ajuda no sistema imunológico, controla a glicemia e também é fonte de proteínas. O farelo de trigo. Ele ajuda a reduzir o colesterol e a glicemia, diminui a absorção de gorduras no intestino, ajuda no trânsito intestinal e aumenta o período de saciedade. O germe de trigo. Promove sensação de saciedade, fonte de vitaminas do complexo B e E, fonte de minerais como potássio e ferro, fonte de proteínas, ajuda a regularizar os ciclos menstruais, combate a prisão de ventre, auxiliando no funcionamento do intestino, ajuda a controlar os níveis de colesterol, combate ao envelhecimento precoce por conter antioxidantes. A vitamina E é um antioxidante, tá? Fortalece o sistema imunológico, evita a queda de cabelo, melhora a saúde da pele e ajuda a controlar a glicemia. Os benefícios da linhaça. Ela é fonte de ômega 3 e ômega 6, promove a sensação de saciedade por ser rica em fibras, previne doenças do coração, ajuda a diminuir a pressão arterial, ajuda na saúde dos olhos e do sistema imunológico, auxilia na função renal, diminuindo a sua retenção de líquido, alivia os sintomas da TPM e da menopausa, ajuda a prevenir o câncer de próstata, controla o colesterol e é fonte de magnésio. Da chia. Auxilia no funcionamento do metabolismo de gorduras, retarda o esvaziamento gástrico, reduzindo o apetite e aumentando a sensação de saciedade. Contém alta concentração de ômega 3, que é o ômega do peixe, tá? Favorece a saúde cardiovascular, diminuindo os níveis de colesterol ruim e evitando o aumento da pressão sanguínea. Rica em cálcio, ferro e magnésio, fonte de vitaminas do complexo B, alto teor de fibras, fonte de proteínas. E os benefícios do psyllium, que tem no mix de fibras sem glúten. 80% dele é composto por fibras, tá? De 100%, 80% são fibras. Melhora o trânsito intestinal, pois como é uma fibra solúvel, ao entrar em contato com a água, forma um gel que, além de aumentar a sensação de saciedade, limpa as paredes do intestino, ajudando a eliminar as toxinas e impurezas através das fezes. Ajuda a controlar a pressão arterial, o colesterol e a glicemia. É utilizado no tratamento de constipações, hemorroidas, colites, fissuras anais e na doença de Crohn. Uma receitinha para vocês, gente. É o bolo de caneca de banana. Vocês vão colocar uma banana amassada, 2 colheres de sopa do mix de fibra original, uma clara, 1 colher de chá, só um pouquinho, de fermento em pó e adoçante a gosto para quem quiser. Eu geralmente não adoço. Você vai misturar todos os ingredientes, colocar numa caneca untada com manteiga ou óleo de coco, com o que vocês quiserem.
Polvilhada com canela em pó. Coloque entre 1 e 2 minutos, depende do seu micro-ondas. E pronto. Comer morno. Isso serve como lanche da tarde, dá uma saciedade maravilhosa. Proteínas, gente. Proteína também. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias, tá? As proteínas, elas também são macronutrientes, formados por um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Aminoácido é um pedacinho bem pequenininho de uma proteína, tá? Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas, elas participam da composição das nossas células, atuam como enzimas, por exemplo, a amilase, na contração muscular, que são a actina e miosina, nos hormônios, a insulina, os anticorpos, coagulação, transporte de oxigênio na hemoglobina. Os alimentos proteicos podem ser de origem animal ou vegetal. São eles: carnes, peixes, ovos, feijão, frango, leite, cereais, soja, leguminosas e as oleaginosas. Sabe o que é oleaginosas, gente? São as castanhas, nozes, amêndoas. Essas são chamadas de frutas oleaginosas, tá? Um exemplo, carne é a fonte mais conhecida de proteínas, alimento fonte, tá, gente? Porque carne também tem gordura. Ovo, a clara é onde se encontra a proteína. No feijão, uma das principais fontes de proteínas consumidas no Brasil. Peixe também tem proteína e ajuda na construção muscular. O frango, em comparação, 100 gramas de frango, 100 gramas de carne, em comparação com a carne, ele tem mais proteína e menos gordura. Por isso que a gente sempre fala, dá preferência para o peixe, depois para o frango, tá? A soja, ela tem uma proteína de alta qualidade, indicado para pessoas que seguem dietas especiais, como aqueles com sensibilidade a produtos lácteos ou vegetarianos. Apesar de conter o valor proteico maior que a carne e o ovo, a soja não contém vitamina B12, nutriente essencial para a prevenção de anemias. O amendoim, ele atua na melhora da circulação do sangue e no desaceleramento do processo de envelhecimento. Atenção ao consumo deste alimento. Por quê? Porque ele tem muita gordura. Então, por exemplo, 100 gramas de amendoim tem 606 calorias. Então, tomar cuidado com um consumo muito grande, tá? Laticínios. A maioria dos laticínios é rico em proteína, mas as melhores fontes são o leite desnatado, queijo branco, ricota e cottage. Queijo Minas não, tá, gente? Queijo Minas padrão, ele tá ali com a mussarela, tá? Porque ele tem tem mais gordura que os outros queijos. Agora, queijo branco, esse que eu escrevi aqui, é queijo branco Minas Frescal Light, tá? Esse sim. Ele, o cottage e o ricota são os queijos mais magros que tem, menos gordura saturada, que é a gordura animal, e mais proteína. Lipídios. Gente, as gorduras, 1 grama de gordura tem 9 calorias, tá? Mais que o dobro que carboidratos e que proteínas. Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas compostas por carboidrato, oxigênio e hidrogênio. E alguns também possuem fósforo, nitrogênio e enxofre. A junção de álcool e ácidos graxos. Eles não são solúveis em água, tá, gente? Eles são solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. As funções básicas do lipídio são o quê? Reserva de energia, protege contra choques mecânicos e isolante térmico, tá? A gordura saturada, tá? Pode ser encontrada especialmente nos alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, manteiga e laticínios, mas também está presente no óleo e derivados do coco. Óleo de coco tem gordura saturada, tá bom, gente? Por isso que eu não estimulo tanto o consumo de óleo de coco. O óleo de dendê
chocolate, salgadinhos de pacote, mesmo não tendo origem animal, biscoitos recheados e demais alimentos industrializados. Em geral, esse tipo de gordura fica duro à temperatura ambiente. O que acontece com a gordura saturada? Ela faz mal, porque ela facilmente se acumula nas paredes internas dos vasos sanguíneos, podendo acelerar a formação de placa de gordura e o entupimento das veias, havendo a possibilidade de provocar o quê? Aterosclerose, aumento do colesterol, obesidade e problemas cardíacos. Além disso, a gordura saturada normalmente está presente em alimentos muito calóricos, como é o caso das carnes vermelhas, bacon, linguiça e bolachas recheadas, o que também contribui para engordar e para aumentar o colesterol. Aqui embaixo tem as fotinhas, gente, de uma artéria normal, uma artéria com aterosclerose, vocês estão vendo o depósito de gordura dentro da artéria. E, por exemplo, se vier um coágulo, um trombo que pare nessa parte que mais tem gordura, o que acontece? Vai te dar ou infarto, ou derrame, ou AVC, tá bom? Gordura insaturada. Possuem uma ou mais ligações de insaturação. Isso é na química, tá, gente? Ligação dupla. São líquidos à temperatura ambiente. Formam uma molécula cuja isomeria é do tipo cis, do mesmo lado. As gorduras insaturadas, elas são as consideradas boas, tá? Porque elas previnem as doenças cardiovasculares. Elas fazem o contrário da gordura saturada. Uma vez que possuem a aptidão de reduzir os triglicéridos e o colesterol sanguíneo, aumenta o HDL, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL é o colesterol bom. Como consequência, a redução da formação de manutenção das placas de gordura no interior dos vasos, que foi aquela figura que eu mostrei no outro slide, que podem levar a hipertensão arterial, infarto e derrame. Esse tipo de gordura é encontrado onde? Onde que a gente tem que comer? O azeite, nas castanhas, o abacate, a semente de linhaça e determinados peixes como atum, salmão, truta, sardinha e cavalo. Por isso que eu incentivo. Vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma preparação? Sempre no azeite, tá? E castanhas, sempre bom consumo diário, todos os dias. E a semente de linhaça que tá no mix, tá bom? Peixe não é do nosso costume, mas pelo menos uma vez na semana é bom comer, tá? Gorduras trans. Outro tipo de gordura. São gorduras artificiais criadas pela indústria de alimentos, que servem para melhorar o sabor dos alimentos, aumentar a durabilidade deles, o prazo de validade, a crocância e a cremosidade. Elas são feitas a partir da hidrogenação de óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho e óleo de canola. As gorduras trans, elas danificam o seu metabolismo, deixando ele lento. Também inflamam o seu corpo e fazem o trabalho ao contrário da gordura insaturada. Ela baixa o HDL e aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Com o tempo, causa diabetes, obesidade, ataques cardíacos, AVC, artrites e até cânceres, tá? Então, aqui tem as piramidezinhas. Se você comer muita gordura trans, o que acontece? Aumenta o colesterol total, aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom. Isso aumenta muito o risco de doenças do coração e infarto, derrame, que eu já comentei com vocês. Alimentos que contêm gorduras trans. Pipoca de micro-ondas, bolos, biscoitos integrais ou não, comidas congeladas, bolachas recheadas, molhos industrializados diversos, frituras em geral, com óleos vegetais e etc. Para descobrir se aquele alimento tem ou não gordura trans, você deve olhar no rótulo, tá, gente? Porque muitas vezes, na tabela nutricional,
eles têm que fazer o rótulo de acordo com uma porção. Uma porção de bolacha recheada são 3 biscoitos. Você come 3 biscoitos, ali com certeza não vai ter gordura trans. Mas você aumentando a porção, vai ter, tá bom? Se estiver escrito no rótulo gordura hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada, é gordura trans, tá bom? Isso é a importância de vocês lerem rótulos. Por exemplo, no bolo industrializado simples, uma fatia tem 4,5 gramas de gordura trans. Biscoito, tipo creme cracker, 6 unidades, 4 gramas de gordura. Batata chips, macarrão instantâneo, tipo miojo, sorvete, margarina. Por isso, evitar ao máximo margarina, tá, gente? Sempre dá preferência para manteiga. Biscoito tipo wafer, também. Pipoca de micro-ondas, biscoito tipo maisena, gente. Tem mãe que entope o filho de biscoito tipo maisena. Olha o tanto, tem gordura trans e fora os carboidratos simples que tem. Não é um alimento legal para dar nem para você e nem para o seu filho. Os queijos amarelos também tem, tá, gente? Gente, vocês comem fritura? Se não, não come? Ah, não como. Por que você não come? Me manda tudo no WhatsApp, tá, gente? As dúvidas que vocês tiverem, me mandam no WhatsApp. As respostas podem me mandar no WhatsApp também. As frituras. No processo de fritura, os óleos e gorduras são utilizados geralmente em recipientes abertos, em temperatura elevada, de 180 a 200 graus, e há contato direto com o ar. O que acontece? Essas condições propiciam modificações físico-químicas nos óleos, como a termooxidação e a rancificação, algumas das quais são perceptíveis pelo próprio escurecimento da gordura, aumenta a viscosidade do óleo e a formação de espuma e produção de fumaça. Isso acontece quando você faz uma fritura. Essas transformações afetam o sabor que a fritura confere aos produtos fritos, dificultando a aceitabilidade dos produtos, mas também produzem efeitos tóxicos, como irritação gastrointestinal, inibição de enzimas, destruição de vitaminas e carcinogênese. Gente, carcinogênese é formação, é a gênese de cânceres, tá bom? Isso é o que acontece com o consumo prolongado de frituras. Quando da ingestão contínua e prolongada de produtos alterados quimicamente rancificados. Então, gente, evitar ao máximo as frituras, ok? Resumo, gente. Então, vamos dar preferência aos alimentos integrais, como arroz integral, pão integral, grãos integrais. Consumir todos os dias um mix de fibras. Dar preferências às proteínas magras, como peixes e frango, sempre cozidos, grelhados ou assados, nunca fritos, tá? Fritura, gente, é imersão no óleo, tá? Se colocar um pouquinho de azeite para dar uma grelhada, não é fritura. Leite e derivados, sempre desnatados ou light, que contém menor quantidade de gordura. Evitar ao máximo o consumo de gorduras saturadas e trans, dando preferência às gorduras insaturadas, como o azeite e as oleaginosas. Aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras e as leguminosas, que são os feijões. Tá ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. É isso aí. Semana que vem a gente se vê. Beijo!